Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família. Tá até voando folha aqui. Sobre a sua casa. Hoje eu vim trazer mais uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Para o nosso, né, na verdade, que a gente está aqui para aprender mais que para ensinar. E hoje, galera, a palavra que eu vim trazer, assim, é uma palavra bem breve, mas assim, um versículo só, que está lá no sermão profético, você já deve ter ouvido falar, né? Mateus 24. Aliás, só um versículo no verso 22, que a palavra do Senhor diz assim: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Mais uma vez, quero desejar a paz do Senhor para o seu coração. Quero te falar que Jesus é a esperança para essa terra. A gente não encontra felicidade, e mais que felicidade, né? O sentido da vida, né? Em nada que esse mundo produz. Porque céu e terra vão passar. Esse é um verso que eu trago muito para cá. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nunca, aleluia, vai passar. Esse versículo aqui, trazendo um breve contexto, Jesus, ele já tinha, óbvio, né? Nascido, crescido, já tinha ido em Jerusalém aos 12 anos de idade, quem leu Lucas já sabe. Falou, né, quando os pais perderam dele, ele falou, o que vocês vão procurando? Vocês sabiam que convém eu tratar dos negócios do meu pai, né, que ele já estava, né, já tinha essa consciência que ele veio para o mundo para evangelizar, anunciar e viver o reino de Deus, no meio dos judeus, em primeiro lugar, né, porque até a Bíblia diz em livro de João, né, porque, aliás, nos evangelhos, né, que vim salvar em primeiro as ovelhas de Israel, né, buscar as ovelhas perdidas de Israel. E a mulher vai lá e fala assim, ó, aliás, porque a mãe estava com a filha dominada por um demônio, certo? Aí, ó, tal, ajuda minha filha, tá endemoniada, não sei o que, não. Primeiro o povo de Israel primeiro. Ela fala assim, porque, aliás, Jesus fala assim, né, o pão, ele não pode ser tirado da mesa dos filhos, né, judeus, pão da vida de Jesus, e dado aos cachorrinhos. A mulher fala assim, ó, né? Olha, mestre, até os cachorrinhos comem do que sobra nas migalhas. Não sei se você já viu, né? Caiu coisa no chão, o cachorrinho, o gato, enfim, comer. Mas o que ela estava querendo dizer ali, né? Basicamente, os não-judeus também tá em pé de igualdade de direitos e deveres com os judeus. O povo lá do Oriente Médio, tal, descendência de Abraão, enfim. Isso você também já sabe. Só que o que isso tem a ver com a história que eu falei, né? Porque, assim, Jesus, ele veio primordialmente para salvar os judeus, não nós. E os judeus, te contar, se você for olhar no mapa, o território deles é minúsculo. É um dos menores, não vou falar que é o menor do mundo, mas é muito pequeno. Por exemplo, sei lá, o estado do Rio de Janeiro é maior em extensão territorial do que Israel. Só para vocês terem ideia, olha que o Rio é, né? Ou, sei lá, também Espírito Santo, próprio São Paulo, né? Então, assim, Jesus veio por causa daquele povo, com a extensão bem pequena. Mas eles rejeitaram. Eles falaram, Jesus, nós não te queremos, não precisamos de você, não precisamos do que você veio trazer. Jesus, 30 anos, começou o ministério, aqui ele já estava com 33, ele estava próximo, né, de consumar o propósito que ele tinha vindo nesse mundo, que é morrer, salvar os pecadores, judeus não judeus, por isso que Paulo fala, né, Romanos 1, não me envergonhe do evangelho de Deus, aleluia, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois também do grego. Então, rapaziada, Jesus não veio salvar só fulano, ciclano, independente de cor, raça, sexo, religião. Ele veio para todos. Só que a gente rejeita ele todo dia. A gente rejeita a Bíblia todo dia, a oração todo dia, a comunhão com ele todo dia. Mas ainda assim ele olha para cá todo dia e diz assim, vou dar uma nova chance para ele. Se não fosse assim, eu nem esse vídeo eu tava gravando. Você entende? Se não fosse assim, a gente não tinha levantado da cama hoje.
Você pode até não acreditar nisso, mas o Deus que a gente serve é maravilhoso. Quando eu falo Deus que a gente serve, que Deus é esse? Né? Yahvé. Fôlego de vida, videira verdadeira, sal da terra, luz do mundo, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aqui ele está contando um segredo. Aqui, detalhe, ele não está trazendo uma pregação pública, tipo como, né? Para geral, para todo mundo. É só para os discípulos, é em particular. Que eles vêm e começam o capítulo falando assim, ó, mestre, você viu, eles estavam em Jerusalém, perto, né? Olha lá as pedras bonitas, né? Coloridas, certo? Ali, né? Pomposa. Jerusalém sempre foi assim, glória a Deus. Mas Jesus fala assim, ó, vocês estão vendo essas pedras aqui? Essa construção, essa edificação? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí vem alguém assim, interpreta errado. Não, pera, então Jesus odiava Jerusalém? Muito, mas muito pelo contrário, filho. Ele veio por causa de Jerusalém, que para quem não sabe significa Yerushalom, paz do Senhor. Ou seja, ele veio trazer paz para os corações perturbados, para nós. Só que eles estavam idolatrando. E a primeira lição que eu tiro dali, galera, é o seguinte, a gente não tem o direito de colocar nada no nosso coração que substitua a presença dele em nós. Nem templo, nem pastor, nem nada, nem ninguém. A hierarquia, a única hierarquia que existe nessa vida é, nós estamos aqui embaixo e ele está muito lá em cima. Sabe? Põe amor nas minhas palavras. Entre Deus cumprir a palavra dele e ter a compaixão de nós, ele cumpre a palavra dele. Porque ele nunca vai se contradizer. Jesus amou Jerusalém, ama o Brasil, ama os Estados Unidos, ama a Austrália, Groenlândia, todos os países do mundo. Mas ele, mais do que isso, ele zela por cumprir a palavra dele. Porque sempre que ele mandava um profeta, um pregador aí, um Zé Ninguém no YouTube para pregar a palavra dele, as pessoas rejeitavam, falavam, não quero, né, não preciso. Sempre foi assim, se você olhar desde o princípio. Vamos lá em Noé, Gênesis 6. Assim, a Bíblia não diz isso expresso, mas eu imagino falando, galera, ó, Deus vai mandar o de novo. Tá ficando maluco, tá ficando belé. Né? Porque Noé já tinha... Tava cheio de cabelo branco, né? Tinha 500 anos, começou a pregar, não quiseram o resultado. Cabum. Tibum, aliás. Fogou todo mundo. Jeremias, outro exemplo bastante conhecido. Ele falou, Nabucodonosor vai vir pegar geral, né? Geral. Ele não era mulherengo, mas pegou geral. Não acreditaram nele. Resultado, escravidão. Jesus pregou a palavra, rejeitaram. Resultado. Os dados históricos dizem que 70 depois de Cristo, esses muros aqui que eu disse, coisa linda. E a gente não vai falar que é feio, óbvio, é feia, coisa bonita. Mas foi destruído. Porque Deus quis? Jamais. Nunca. Não mesmo. Mas porque eles se esqueceram do seu credo. Estava nem aí para as palavras de Jesus. A verdade, um desabafo aqui, Jesus nunca desejou os dias que a gente está vivendo hoje. Pode ter certeza. A gente é que fez a escolha. E a Bíblia também fala que tudo que o homem planta é o que ele vai colher. Aí vem a reflexão, só uma pergunta para reflexão. O que a gente tem plantado na nossa vida? Comunhão, amizade com Deus ou inimizade? Porque quem é amigo do mundo, a Bíblia fala, se torna inimigo dele. E ai de mim querer ser inimigo de Deus. Ai de nós querer ser inimigo de Deus. Não fomos nós que fizemos Deus na nossa imagem e semelhança, ou o oposto. Ele nos fez imagem e semelhança dele. Para a gente viver esse amor, sabe? Não um amor que procura segundas intenções. Mas um amor genuíno. De Coríntios 3. Que sofredor, benigno, não busca seus próprios interesses, não se sente do mal, tudo sofre, crê, espera, suporta. É um amor que nunca falha.
mas que a gente escolhe não viver. E aqui Jesus está citando a grande tribulação que daqui a algum tempo vai acontecer. Quanto tempo falta? Quem sabe ele. Ninguém sabe. Porque um plano para dar certo, ele não pode ser muito divulgado não, sabe? Põe o exemplo lá de José, por exemplo. Lá. Ele conta, meus irmãos, eu tive um sonho, papapá, você deve conhecer a história, provavelmente. Resultado foi parar na cisterna. Aí eu pergunto para você, Deus queria ele na cisterna? Será que queria mesmo? Ele falou demais. Falou assim, não, mas é que ele tinha que passar para ser governo. Aonde que está na Bíblia? Ele ia passar pelo processo de qualquer jeito, falando ou não falando. Abrindo o bico ou não abrindo o bico. Simples assim, meu filho. É o Senhor que dirige todas as coisas. E aqui Jesus está contando o seguinte, se os tempos... Você já notou como é que o relógio tá? Você já notou que o dia ele não tem mais 24 horas? Eu digo e repito, você pode não acreditar em mim, mas eu estou aqui para pregar a verdade, falar o que o Senhor manda falar. O dia, estava assim, mas foi cortado. Foi diminuído, reduzido. Porque o que vai acontecer na grande tribulação é algo muito sério. Essa terra, um dia, ela vai pegar fogo. Como Pedro, né? Na carta dele, ele explica melhor. E as pessoas, a Bíblia diz também, vão desejar a morte fugirá delas. Resumindo. Vai vir o anticristo, vai impor a marca da besta, ou você coloca a minha marca, ou você morre. Vai ser assim. Não vai ter escolha. Por quê? Porque o diabo, ele tira a nossa escolha. Mas ele, o Senhor, pela misericórdia, ele nos dá o direito de escolher. E eu pergunto, quem você escolhe? Jesus ou o diabo? A vida ou a morte? A justiça ou a injustiça? As trevas ou a maravilhosa luz? Deus está nos dando tempo. Mas um dia a porta da graça vai se fechar. E ai daquele que ficar de fora. Lá não vai ter desculpinha. Mas é porque Jesus, eu estava ocupado, que eu estava... Não. Nananina. A hora é agora. Se você aqui que está me vendo nesse vídeo, eu creio que essa palavra aqui é para alguém, ainda está indeciso em cima do muro, saiba, meu irmão, minha irmã, que o muro é do diabo. Deus, ele nos faz tomar uma escolha. Que a Bíblia diz, se o teu olho te faz pecar, tira. Melhor é você ir cego para o céu do que todo o corpo no inferno. Sua mão te faz pecar, pé corta. Porque melhor é aleijado para o céu, ou entrar no reino do céu, do que você inteirinho. Você lança no caldeirão. Você pode estar pensando assim, esse cara está me puxando para a religião. Em nenhum momento eu usei essa palavra aqui. Até porque religião, já falei isso aqui no canal, mas falo de novo, é o homem tentando se conectar a Deus. Não dá certo. Sinal trava, tá ligado? Aleluias, mas Jesus, ele não vem instituir, graças a Deus, a religião dos céus. Procura na Bíblia, religião dos céus. Se você achar, eu sou um falso profeta. Existe na Bíblia, especificamente, né, no Novo Testamento e de adiante, a expressão reino do céu. Por que reino? Porque Jesus é o rei dos reis. E a gente tem o privilégio de... Porque liberdade, na verdade, é escolha de quem você é escravo, não tem outra saída. Não tem, ou melhor dizendo, outra opção. Ou a gente é escravo do diabo ou escravo de Cristo. E ser escravo de Cristo é muito melhor, porque isso é verdadeira liberdade. É saber que a gente tem um Pai que nos ama, que olha para nós, não com um olhar de desprezo, embora a gente mereça ser desprezado por Ele. É saber que Ele colhe todas as suas lágrimas.
é saber que Ele se importa com a gente e que a gente não está perto. Toma essa escolha hoje, meu irmão, minha irmã, de se entregar a esse Deus maravilhoso. Eu amo os que me amam, os que me buscam de madrugada. Aleluia. Me acharão. Ele não grita, ele sussurra. E ele está agora aí sussurrando no seu ouvido, falando: filho meu, filha minha, eu quero transformar a sua vida, eu quero te dar destino. Pai não é mãe que dá destino. Com todo o respeito às mães que estão me vendo aqui. Mas é o pai que dá o destino à sua família. Você pode discordar, eu não sei se tem alguma feminista, né, perdão, algum machista aqui, mas não estou aqui para discutir opinião. Estou aqui para falar o que Jesus está mandando eu pregar. E assim, o tempo está acabando. Os dias vão passar assim, aliás, os anos vão passar como se fossem meses. Os meses vão passar como se fossem semanas. Semanas vão passar como se fossem dias. Os dias vão passar como se fossem horas. E assim por diante. E vai chegar um dia que a gente vai estar diante dele e esse dia vai chegar. E que nós vamos ser responsabilizados por tudo que a gente faz ou deixa de fazer. Então assim, tome essa decisão hoje. Antes que seja tarde demais. Um dia vão ter fome, livro de Amós, não de comida, e nem sede de bebida, mas de se ouvir as palavras do Senhor. Ou seja, o que vocês estão vendo e ouvindo aqui agora, nesse vídeo aqui, esse humilde servo do Senhor, um dia vai valer muito mais do que vale hoje. Ou seja, vai ser muito mais requisitado do que agora. Quando Jesus fala carne, significa o ser humano, que nós somos carne. Nenhuma carne salvaria, nenhum ser humano se salvaria. Se por amor dos escolhidos, foram abreviados aqueles dias. Por isso que as horas passam assim. Por isso que as coisas estão muito aceleradas. Não sei se você tem percebido, mas percebe. Como que o relógio não está mais devagar como a gente pensa. Porque as horas levam muito... Você vai ver que eu vou postar esse vídeo aqui. E isso não é linguagem figurada, não. Daqui a pouco vai ter passado 1 ano, 2, 5. Até o tempo ficar na velocidade da luz, porque ele é luz. Então, assim, Jesus mesmo falou no livro de João 12, se eu não me engano. Quem me segue nunca, aleluia, andará em trevas. Será a luz da vida, ou seja, quem não anda com Jesus, quem não entregou a vida para Jesus, está nas trevas ainda. Mesmo quem não queira admitir. E resultado. Quem está nas trevas cai. E Jesus continua a explicar a discípulos, esses são os sinais da minha volta. Por amor dos escolhidos foram encurtados, abreviados, fica a versão que você quiser. Aqueles dias. Quais dias? Hoje. O tempo está acelerado já tem alguns anos. E vai ficar cada vez mais rápido. Então, assim, o meu conselho, porque a Bíblia diz que quem gosta de ouvir conselho é sábio, é busca o Senhor enquanto há tempo. Porque Ele não está brincando, Ele é Deus, Ele é soberano. Ele quer que todos, aleluia, glória a Deus, se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque conhecereis a verdade os libertará. Não é conhecereis o pastor, a instituição, fulano, se não conhecereis a verdade. E a verdade, aleluia, não é relativa. A verdade é absoluta, é eterna, é irrevogável, é imutável, é de geração em geração. O Senhor deu a ordem grande ao exército dos que anunciavam as boas novas. Creia em Jesus e vai ser salvo você e os que estão com você. Amém, graças a Deus, glória a Deus.
Se você gostou dessa mensagem, ó, curte aí, por favor. Isso faz toda a diferença. Isso mostra que, assim, Jesus tocou já no seu coração. Certo? Eu peço para você se inscrever no canal, porque, assim, agora eu tô firme, né, postando, pregando a palavra de Deus, que é tudo para nós. Deixe nos comentários aí o que você achou, né? Assim, se você também né, quiser a recomendação de algum vídeo, você fala, ó, quero tal vídeo assim, assensado, a gente dá um jeito aí para fazer, né? Também, olha, que você venha compartilhar, aqui ó, share, compartilha, manda para todo mundo que você acha, não, você tem certeza que precisa ouvir esse versículo, até porque Jesus está voltando e quem me confessar diante dos homens, confessarei diante do meu Pai. Você também ativa o sininho, vou deixar aqui em algum lugar aqui, ó, para você sempre receber os meus vídeos aqui quando eu colocar, né? Também aqui, ó, me segue no Instagram, né? Que lá tem muita coisa boa também para você desfrutar, certo? E que Deus te abençoe grandemente com a bênção da intimidade com Ele, com a bênção do Espírito Santo. Assim, eu desejo para você, para sua família, paz, a verdadeira paz e prosperidade financeira, emocional, espiritual, em todas as áreas que diz respeito a você. Em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima.